Para que a gente não fique exclusivamente na seara teórica, no plano teórico, é interessante, ou seria interessante abordarmos alguns exemplos práticos dos efeitos possessórios nas relações de direito imobiliário para revelar essa autonomia e a importância de se garantir essa autonomia da posse. 3 exemplos me ocorrem. O primeiro deles diz respeito ao direito de retenção, por exemplo, do possuidor de boa-fé. O Código Civil é expresso ao definir que o possuidor de boa-fé tem direito à retenção pela indenização das benfeitorias necessárias e úteis. É definição expressa. Mesmo na lei de locações, com a adaptação própria da lei de locações, há também a garantia do direito de retenção. O STJ, por outro lado, à luz da legalidade constitucional, legalidade essa, como disse no começo, que envolve não apenas o direito de propriedade, mas também as demais normativas das relações privadas, como por exemplo a boa-fé, a função social dos contratos, regulou este direito de retenção do possuidor de boa-fé para mitigar tal direito. Há julgado, por exemplo, que define que, ainda que possa reter, o possuidor de boa-fé não pode usar, especialmente não pode fruir do bem que mantém sob sua retenção. Há um direito, portanto, apenas de sancionar, de impulsionar o devedor de tal indenização a que cumpra com esta obrigação, com este dever, mas não traz um benefício maior ao possuidor de boa-fé, porque a sua posse de fato se encerrou. Aqui, esta ideia de autonomização da posse está ligada justamente à sua função. A sua função aqui olhada como finalidade. A função da posse, no caso da retenção, é uma função limitada. É uma função que se dá menos poder para que se garanta o exercício do direito. Aqui também vale a pena, embora a jurisprudência não acolha esta ideia, mas vale a pena a título de problematização, a título de instigação à pesquisa e ao debate jurídico, acadêmico e prático, discutir as questões relacionadas à indenização do possuidor de má-fé. A norma legal define com expressa contundência que o possuidor de má-fé só tem direito a ser indenizado pelas benfeitorias necessárias. Não tem direito a ser indenizado pelas benfeitorias úteis, muito menos pelas voluptuárias, e há julgados que afastam, porque não decorre da norma, indenização ao possuidor de má-fé das acessões. Não deve ser indenizado. Mas, o que coloco à reflexão? Quando o possuidor de má-fé, como já tratei aqui na nossa Masterclass, promove ganhos ao titular da coisa, a função social da posse não levaria ao dever de indenizar? Quando este possuidor de má-fé, por alguma razão, traz um benefício substancial ao titular da coisa, não haveria aqui que recolocar os ganhos numa ordem que se vede o enriquecimento sem causa? A jurisprudência é contrária e tem fundamentos para tal ao afirmar que o possuidor de má-fé deve ser sancionado, deve sofrer uma sanção e por isso não recebe nada. Entretanto, à luz da boa-fé, à luz do equilíbrio das relações, não só o equilíbrio dos contratos, mas o equilíbrio das relações e das situações jurídicas, há de se cogitar, ao menos em tese, ao menos como uma problematização, esta hipótese da discussão da indenização, da ampliação das possibilidades de indenização do possuidor de má-fé. Obviamente, aqui não se faz uma defesa da posse de má-fé, não é disso que se trata, nenhum incentivo à posse de má-fé, mas sim uma visão sistemática do sistema normativo infraconstitucional à luz da legalidade constitucional para se verificar a adequação e a incidência dos princípios constitucionais, como, por exemplo, o princípio do equilíbrio, os princípios ligados ao equilíbrio das relações jurídicas, que são privadas de direito real, como a posse, mas que se conectam às relações de direito obrigacional, no caso, por exemplo, de uma posse de má-fé advinda do fim de uma relação contratual em que se não deu a restituição do bem. Caso clássico, não devolveu o imóvel locado, se transforma em posse de má-fé ou, por alguma outra razão, essa posse se constituiu de má-fé. Então, esse é um primeiro exemplo. Um segundo exemplo importante dessa eficácia ou dos efeitos da posse nas relações de direito imobiliário se diz em relação aos interditos. Interditos, que são os instrumentos processuais de tutela da posse,
eles também trazem em si essa necessidade de autonomização da posse. O exemplo que me surge, que me parece relevante tratar, diz respeito à separação dos conceitos de posse direta e posse indireta para fins da observação dos interditos. Aqui faço um parênteses para rapidamente verticalizar uma discussão que é relevante. A classificação da posse é um tema às vezes menosprezado pelos estudantes do direito, por quem estuda, estudante aqui lato sensu, para quem se dedica ao estudo do direito possessório, mas é de extrema relevância. A distinção entre as categorias de posse justa e injusta, posse de boa-fé e posse de má-fé, posse direta e indireta, são categorias jurídicas discursivas relevantíssimas, porque aqui o discurso jurídico, a sistemática discursiva do direito, dá sentido a fatos concretos. Quando se fala em posse direta e posse indireta, temos aqui duas posses bastante diferentes do ponto de vista da sua construção fática, da sua realidade fática. E aprofundando ainda mais essa crítica, essa observação crítica, há um descuido da legislação a tratar desse tema. O artigo 1240-A do Código Civil, que já mencionei, que trata da usucapião familiar, trata lá de posse direta, ou de quem possui diretamente, em absoluto desprezo à conceituação de posse direta e posse indireta. Muitas vezes também, quando se fala em posse injusta, para fins de aplicação de sanção, não se está falando da posse injusta, conceito, posse injusta, que é aquela dotada de um dos vícios objetivos, violência, clandestinidade, precariedade. E sim, injusto porque antijurídico de maneira geral, o que despega-se, não está presente no conceito, e conceitos muitas vezes trazem elementos interessantes. Fechando esse parênteses, voltando ao exemplo que falava dos interditos e a observação da distinção entre posse direta e indireta à luz dos interditos. Há uma situação possessória que é uma situação possessória em abstrato, que é o caso da sesine. Na hipótese do falecimento de alguém, os seus herdeiros se transformam, ato contínuo à ocorrência do falecimento, em possuidores. Por designação legal, aqui é uma aquisição da posse por abstração legal, tornam-se possuidores dos bens que foram deixados por aquele que faleceu. Esses sujeitos ao se tornarem possuidores, passam a exercer imediatamente direitos possessórios, ainda que de maneira indireta, porque se outro estiver na posse do bem, eles seriam possuidores indiretos e titulares dos interditos. Os interditos, portanto, atendem a esse sujeito que, juridicamente, é possuidor por uma decorrência abstrata legal, mas faticamente não é. Note, portanto, que é preciso, de fato, autonomizar a posse para que estruturas, inclusive não concretas, da posse, estruturas abstratas, estruturas discursivas abstratas, possam ser acolhidas pelo tratamento jurídico. A mesma coisa se fala a distinção entre locador e locatário, no exercício dos interditos, na necessidade de participação de um e de outro quando de se valer de tais interditos. E aqui, de novo, como uma sistemática dessa nossa masterclass, trazendo alguns temas de maior provocação, eu penso na questão do titular não da posse, mas do titular de um domínio útil da coisa. Não é possuidor, mas está naquela coisa por uma outra categoria qualquer, como aquele que exerce poder sobre um bem de terceiros, ou aquele que tem uma coisa de maneira injusta. Esse sujeito também tem os interditos a seu favor? Me parece que sim. Os interditos também são atendidos ao sujeito que exerce posse injusta, por exemplo. A posse injusta, portanto, ela não opera efeitos em relação ao legítimo possuidor, mas ela deve guardar os seus efeitos em relação a terceiros. Note-se, portanto, que as situações concretas, as situações fáticas, é que atraem a tutela jurídica possessória e, portanto, que compreendem o direito imobiliário na esfera possessória.